A natureza da realidade pessoal, capítulo 8. Saúde, bons e maus pensamentos e o nascimento de demônios. Nesse capítulo a gente vai abordar a importância de nós entendermos os nossos pensamentos, não fugir de pensamentos que a gente julga ser errado por alguma crença, para que eles não formem as nossas crenças erradas que não deixam com que a gente crie a realidade que a gente quer. Então, fugir dos nossos pensamentos ou não analisá-los conscientemente é criar sombras. Essas sombras elas vão virar crenças que vão fazer a gente manifestar um monte de coisa errada na nossa vida física, emocional, mental, no nosso corpo físico. Então, vamos ver o que o 7 nos passa aqui neste capítulo. Vamos lá. Lembrem-se que as associações mentais são coisas vivas, ou seja, um pensamento ele tem força, ele tem consciência de si próprio. Então, nós pensamos, nós emitimos algo que tem uma consciência e de que, uma certa forma, ele vai sempre ir diante a sua sobrevivência, ele vai sempre tentar sobreviver. Podemos ressignificá-los, mas não quer dizer que se a gente deixar passar batido, a gente não vai acabar criando um padrão de pensamentos iguais por fugir dessa análise. Então, por exemplo, vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre isso nesse capítulo. A gente tem um pensamento de raiva, um julgamento sobre alguém. Nós sabemos que não é certo sentir isso porque nos faz mal. Mas a gente não deixa a ordem natural das coisas fazerem com que esse sentimento vá embora, porque a gente esconde esses pensamentos. A gente esconde de nós mesmos certos pensamentos, certos sentimentos que a gente tem vergonha de sentir. E o 7 nesse capítulo, ele nos apresenta que isso é natural. É natural nós experimentarmos todo e qualquer tipo de pensamento. E é natural que eles vão achando um meio para se ressignificar conforme vão recebendo estímulos de outros pensamentos através de uma análise consciente que a gente vai fazendo da nossa mente. Elas são formações de energia reunidas em estruturas invisíveis através de processos tão válidos e complicados quanto a organização de qualquer grupo de células. Assim como as células vivas, que têm uma estrutura, reagem a estímulos e se organizam de acordo com sua própria classificação, também acontece com os pensamentos. Eles também vão se agrupar e formar núcleos para ganhar cada vez mais força. Os pensamentos florescem com as associações. Eles atraem magneticamente outros como eles próprios e, como alguns estranhos animais microscópicos, repelem seus inimigos, ou seja, outros pensamentos que ameaçam sua própria sobrevivência. Se nós não fizermos o trabalho de analisar os nossos pensamentos, mesmo aqueles pensamentos que a gente esconde para debaixo do tapete, que a gente não quer olhar, nós vamos estar criando uma grande bola de neve que uma hora ela vai estourar na nossa mente. Então a gente não tem que ter vergonha de pensamentos que a gente, em dado momento, cria. Nós temos que ter a análise constante destes padrões de pensamentos, para que eles não vão se agrupando, mesmo que de uma forma inconsciente nossa, e isso não vire uma energia, que quando a gente tentar pensar diferente, a gente não vai ter tanta força. Por quê? Porque esses padrões de pensamentos negativos, eles vão estar tão fortes na nossa mente, que quando a gente tenta ser positivo, quando a gente tenta ser alegre, quando a gente tenta buscar uma harmonia, a gente não consegue. Porque o nosso padrão de pensamento, ele é tão negativo que ele formou, ou raivoso, sei lá, ou medroso, que ele formou um padrão de crença tão forte em si mesmo, que ele não deixa que outra manifestação comece a acontecer. E aí cria-se, então, a dificuldade em nosso processo de mudança. Usando essa analogia, sua vida mental e emocional forma uma armação composta dessas estruturas que agem diretamente sobre as células do seu corpo físico. Isso na nossa vida mental, emocional e sem falar no que acontece no nosso corpo físico que obedece a esse padrão de pensamentos, como a gente falou no capítulo passado. Suas crenças sobre o que é desejável e o que não é, o que é bom e o que é mal, não podem ser divorciadas das condições do seu corpo.
Porque o que eu penso, o que eu acho certo e errado é o que eu vou estar manifestando em tudo na minha vida, inclusive no corpo físico, como a gente já aprendeu. Suas próprias ideias de valores podem ajudá-lo a ter uma boa saúde ou causar-lhes doenças. Podem trazer para a sua experiência o sucesso ou o fracasso, a felicidade ou a tristeza. Cada um de vocês, porém, interpretará este último comentário de acordo com seu próprio sistema de valores. Vocês terão ideias definidas sobre o que significa sucesso ou fracasso, ou o que significa bom ou mal. E aonde a gente cria esse pacote de valores? Aonde a gente cria essas crenças sobre a realidade? Através do tipo de pensamento que nós estamos constantemente emanando. Se a gente não fizer essa análise consciente, vai ser uma desordem mental que a gente vai criar para nós mesmos, como os casos quando o Sete apresenta de esquizofrenia, que são pensamentos repelidos lá na infância, culpa por ter certos tipos de pensamento. Eu fiquei com raiva do fulaninho. Mas a raiva é errada, eu não posso ter raiva. Eu não posso explodir, eu não posso demonstrar intensidade em um sentimento, em uma emoção. E aí a gente vai não entendendo o porquê desse padrão e sim escondendo da gente mesmo, mas não quer dizer que a gente está curando, muito pelo contrário. Esses pensamentos querem cada vez mais serem energizados para se sentirem mais fortes e terem mais vidas. Eles vão agrupar-se entre si com todos os outros pensamentos que têm como a mesma base de sentimento e de emoção. Então a gente vai criar mais do mesmo e quando vai ver, a gente cria uma bola de neve na nossa cabeça que a gente não consegue controlar. Então vai existir a personalidade totalmente enérgica, nervosa, raivosa, que vai explodir cada vez mais, contra a personalidade que é boazinha, é oprimida, é tímida, porque ela não pode se expressar. Então, por isso a importância de analisarmos e cortarmos assim que a gente perceber a emanação dos pensamentos negativos, para que a gente crie um processo de crença saudável para as nossas realizações. Seu próprio sistema de valores, então, é formado com suas crenças sobre a realidade e essas crenças formam a sua experiência. A palavra perfeito aqui é muito legal, porque ele fala que o ser humano ele tem uma mania de tentar ser sempre perfeito em tudo. E olha o que ele coloca aqui pra gente, o que é perfeito. A palavra perfeito tem muitas armadilhas. Em primeiro lugar, ela pressupõe algo completo, que está além de mudanças e, portanto, além do movimento de maior desenvolvimento ou criatividade. O espírito está sempre em um estado de tornar-se, mudando sempre, flexível em sua linguagem sem fim, pois era e é sem começo nem fim, segundo os seus termos. Então a gente vai estar sempre num constante movimento de experimentar a si mesmo. Não, a gente não precisa ter medo dos nossos pensamentos. Se a gente entender que nunca vai existir um estado de perfeição completa, porque a vida vai estar sempre em constante crescimento, a gente brinca, pessoal, de uma forma, quando eu falo brincar aqui, a gente consegue fazer as coisas se tornarem mais leves. Então vai ter dia que a gente não vai acordar bem, mas a gente vai entender quais são os nossos gatilhos, a gente vai ter uma compreensão melhor do que a gente está fazendo. A gente vai conseguir criar naquele momento que não está legal novas experiências mentais ou ressignificar os sentimentos que a gente tem, não fugir deles, mas sim olhar para dentro, olhar com amor, porque o movimento de crescimento ele vai ser sempre constante em tudo que tem vida. Então não é pecado, não é errado a gente ter pensamentos ruins, desde que a gente passa a encontrar respostas do porquê deste padrão de pensamento e ressignificá-los. Porque o ter o pensamento ruim só vai criar mal para nós mesmos. Então, a gente tendo essa leveza em nos analisar, fica mais fácil a gente ir quebrando esses padrões para que as crenças se modifiquem, modificando assim a nossa realidade. Seus pensamentos são. Você pode aprová-los ou desaprová-los, da mesma maneira que pensa sobre uma tempestade, por exemplo. Eles são intrinsecamente tão variados, magnificentes, triviais, aterradores ou gloriosos como um furacão, uma flor, uma enchente, um sapo, uma gota de chuva ou uma neblina. Seus pensamentos são autônomos, sozinhos eles vêm e vão. Se a gente tem uma constante de pensamentos negativos, eles vêm e vão. Vai chegar uma hora que a gente vai se tornar tão pesado dentro da gente mesmo que a gente não vai conseguir ver uma janela de um respiro, porque a gente não está ressignificando esses pensamentos negativos. A gente está emanando e a gente não está pondo consciência porque a gente não quer ver. Ninguém quer se assumir
como um co-criador que está criando errado, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque os pensamentos eles carregam uma energia e uma consciência de si mesmo, e eles vêm e vão. Todo pensamento negativo, ele volta ao seu criador. Então, muitos casos, eu aprendi muito isso com o material do Sete, que a gente chamava de obsessor, que a gente achava que eram os espíritos obsessores. Em muitos casos, são os próprios padrões de pensamento que voltam ao seu criador na forma de uma autossabotagem, na forma de uma obsessão. Você, com sua mente consciente, deve discriminar entre os pensamentos que deseja que formem o seu sistema de crenças. Encontrou pensamentos que não são legais, basta ressignificá-los. Pensamento de raiva, vamos perdoar o que a gente pensa da vida, vamos perdoar aqueles que estão envolvidos, que originaram esse pensamento de raiva. Pensamento de culpa também, vocês vão ver o que o Sete fala da culpa. Aí ele dá um exemplo aqui, pessoal, de como os animais lidam com isso e como os seres humanos agem diferente. Então, por exemplo, começando a falar da culpa. Ele fala que um gato brincando com um rato, brinca com um rato até que ele resolve ir lá e comer o rato. E aí acabou a brincadeira. Dentro do reino animal, não existe culpado e nem vítima nessa situação. Porque os animais, eles não caçam em excesso, eles não caçam para acumular. E os animais entendem o processo natural da vida. Naquele momento em que o ratinho vai ficar aterrorizado e vai sentir que ele vai morrer, a alma já é desligada do corpo, ele não sente a dor física. E o gato também não vai sentir culpa, porque para ele é o processo natural. E aí ele até coloca aqui, ora você é um predador, ora você é a presa. Então, inconscientemente, no reino animal, eles sabem disso. Então, por isso que o reino animal flui e acontece de uma forma natural, sem tantas questões pessoais e problemas como nós humanos criamos. Em certos níveis, tanto o gato como o rato compreendem a natureza da energia vital que compartilham e não são, nesses termos, ciumentos da sua própria individualidade. Eles sabem que eles são constantes, que eles não vão ser mortos e aniquilados ali naquele momento em que o ratinho, por exemplo, naquele momento que o gato vai dar o bote, ele sabe que a vida dele não vai terminar ali. Ele sabe que ele é composto de uma energia, de uma força maior, que logo que ele abrir o olho em outra ocasião, ele já vai estar vivo em um outro corpo que ele mesmo escolheu. Isso não significa que eles não lutem para viver, mas sim que tem um sentido inconsciente embutido de unidade com a natureza, que os faz saber que não serão perdidos nem imergidos. O homem, perseguindo o seu próprio curso, escolheu sair dessa estrutura. Lembra quando a gente fala do que o Sete nos apresenta, essa forma de que a gente escolheu sair dessa unicidade que a gente tinha com a natureza? E aí criaram-se essas dúvidas que tanto trouxeram para nós esses temores. Antes, a gente sabia que não existia morte. A gente sabia do processo natural de cura, do processo natural do crescimento, do envelhecimento, do fim de um ciclo e logo o início de outro. Nesse nível consciente, o nascimento da compaixão tomou então o lugar do conhecimento inato dos animais. A compaixão biológica transformou-se em compreensão emocional. O caçador, mais ou menos livre da cortesia animal, seria forçado a identificar-se emocionalmente com a presa. Então a gente sai do estado de unicidade e aí eu não me sinto mais uno nesse ir e vir da vida. Então eu vou matar e aí para não ter só aquela coisa de sair matando, desenvolvemos então a compaixão, que vem a ser uma tentativa de nos colocar novamente a este estado de unicidade. Matar é ser morto. O equilíbrio da vida sustenta tudo. Ele precisa aprender a um nível consciente o que sempre soube. Este é o significado intrínseco e o único real da culpa de sua estrutura natural. Então a gente tirou o nosso estado de unicidade, a gente colocou no lugar um estado de compaixão, que ora temos, ora não temos, né? Vamos ser sinceros. E aí, através desse estado, a gente passa a julgar as nossas ações, porque a gente saiu do ciclo natural da vida. E aí isso nos traz o quê? A compaixão, que ao mesmo tempo nos traz a ideia da culpa. Vocês têm de preservar a vida inconscientemente, portanto, como os animais a preservam Vocês têm que preservar a vida conscientemente, portanto, como os animais a preservam inconsciente.
Então, é meio que a gente já vinha em um processo. E aí a gente quis optar em ser consciente de tudo, assim, não, como ele fala assim, vocês não têm consciência do processo do crescimento do corpo, do bebê até a fase adulta, mas vocês confiam que isso vai acontecer. E acontece. Então a gente tirou esse confiar para tentar analisar com a mente racional todo esse processo acontecendo. Então a gente criou outras questões que nos trouxeram outros problemas que poderiam ser muito minimizados se a gente voltasse a confiar na estrutura natural da vida, nessa energia que forma um grande campo de constante crescimento. A culpa é o outro lado da compaixão. Seu propósito original era permitir que vocês tivessem empatia com vocês mesmos e com outras criaturas em nível consciente, de modo a controlar conscientemente o que antes era tratado apenas em nível biológico. A culpa, nesse sentido, portanto, tem uma base fortemente natural, e quando ela é corrompida, mal usada ou mal compreendida, adquire aquela grande energia aterradora de qualquer fenômeno básico desgovernado. Por exemplo, a gente poderia errar, aprender com o erro e não ficar alimentando uma culpa. Assumir que erramos e aprender a agir de uma forma diferente se colocando, nos colocarmos na mesma situação. Porque essa é a grande sacada da vida. A gente vai estar sempre repetindo certos padrões até que a gente se livre da culpa por tê-los criado e entenda qual foi o cerne desse processo de criação e ressignifica todo o pacote de crenças que está envolvido. Quando seus instintos embutidos não são manipulados, o corpo basicamente se autorregula. Ou seja, quando a gente não põe conflito em nosso corpo físico, por exemplo, ele sozinho se autorregula, ele sozinho se cura. Ele não mata todas as células vermelhas do sangue se houver muitas delas em um determinado momento. Ele tem bom senso. Em seu medo dos pensamentos negativos, porém, você pode tentar negar toda agressividade normal e, ao primeiro vestígio dela, preparar seus anticorpos mentais para a ação. Ao fazer isso, tenta repudiar a validez da sua experiência. Se não sentir sua realidade individual, jamais poderá perceber que você a forma e, portanto, pode mudá-la. E esta negação da experiência, os bloqueios energéticos envolvidos que formam o acúmulo de culpa artificial desnecessária. Então, existe a culpa natural, que é aquela que eu agi, errei, coloco consciência nesse erro e no momento seguinte eu vou me frear e vou entender que eu errei lá atrás e eu não vou repetir esse erro. E existe a culpa artificial, que é você esconder de si mesmo certos pensamentos, certos padrões de ação emocionais e padrões emocionais, que a gente não quer olhar para isso. Mas aí a gente não olha, não ressignifica, continua criando e aí a gente cria cada vez mais a culpa individual, ou a culpa, perdão, artificial. E o que é essa culpa artificial? É a gente se ver separado do todo e a gente se sentir um pecador por ter se separado, a gente não se sentir merecedor de algo, a gente achar que a gente tem que se punir, porque só com a punição é que a gente vai estar apaziguando as nossas dívidas com o todo. Então existe um sistema de sobrevivência natural que todos nós temos. Esse sistema a gente sabe que ferir a vida é errado. Que fazer mal a alguém intencionalmente é muito errado. Mas pode ser que eu fiz mal a alguém sem a intenção. E nesse momento eu vou saber que eu fiz esse mal. Mas eu não vou me lamuriar me sentindo culpado. Eu vou compreender. Eu vou me perdoar. Eu vou pedir perdão, se for o caso. E eu não vou mais repetir esse padrão. E nisso eu me encaixo novamente no processo natural da vida. Eu deixo que esse processo natural guie as minhas futuras ações. Eu não estou aprisionando nada, não estou criando culpa artificial. Eu estou me corrigindo de forma natural. Demônios de qualquer tipo são resultado de suas crenças. Eles nascem de uma crença na culpa artificial. A gente fica se culpando, tentando justificar para nós mesmos os nossos erros, e aí a gente cria esses demoninhos dentro da nossa cabeça. Você pode personificá-los. Você pode até encontrá-los em sua experiência, mas nesse caso eles ainda serão o produto da sua criatividade mensurável, embora formados por sua culpa e sua crença nela. Se abandonassem os conceitos distorcidos da culpa artificial e aceitassem a sabedoria antiga da culpa natural, não haveriam guerras. A gente ia errar, assumir e corrigir. Ponto final, vida que segue, aprender com os erros, não errar de novo e não ficar justificando o erro para não assumir que errou. Quando a gente entende que não existe um Deus que vai nos punir, a gente não precisa se defender de nada.
A gente deixa o processo natural acontecer. Falando de um modo geral, você está aqui para expandir sua consciência, para aprender os caminhos da criatividade como são orientados pelos pensamentos conscientes. A mente perceptiva, pode mudar suas crenças e assim, em grande parte, pode alterar sua experiência corporal. Então o Sete fala, não tenham medo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Olhem para eles. Olhem para aquilo que a gente está criando. E se a gente encontrar erros, a gente vai fazer esse processo de ressignificação. E tá tudo bem, pessoal. Sem culpa artificial. A culpa natural depende, portanto, da memória. Ele fala o porquê do uso da memória, porquê do uso do tempo. Então olha que legal o que ele coloca aqui. Ela não carrega consigo qualquer ligação embutida com a punição. Então não tem punição, não tem Deus punidor, como vocês a entendem. Repito que devia ser uma medida preventiva. Qualquer violação contra a natureza causaria um sentimento de culpa, de modo que quando uma situação semelhante fosse enfrentada no futuro, o homem não iria, depois de um momento de reflexão, repetir o mesmo ato. Nesse sentido, a culpa natural projetou o homem no futuro. A gente se projeta no futuro para que a gente reconheça que a gente já fez errado e a gente não quer fazer de novo. E aí a gente muda a ação no presente. Então, olha o mecanismo do tempo, da autoanálise, como a gente pode usar para o nosso bem. Se a gente deixar se voltar novamente ao processo natural do nosso crescimento, da nossa expansão de consciência. Deixa eu ver aqui. Torno a dizer, apesar de repetir, muitos de seus problemas resultam do fato de que vocês não aceitam a responsabilidade da sua própria consciência. Ela tem o propósito de avaliar a realidade que é inconscientemente formada como réplica direta de seus pensamentos e expectativas. Quando vocês não aceitam este conhecimento consciente, mas recusam-no, não estão usando uma das melhores ferramentas jamais criadas para a sua espécie e, em grande parte, negam o seu direito inato à sua herança. Ou seja, pessoal, já existe em nós uma força que sabe como nos guiar nesse caminho que a gente escolheu para percorrer a manifestação das nossas ideias, das nossos pensamentos. Então a gente não tem que ter medo de olhar para dentro, por mais caótico que possam parecer os nossos pensamentos, por mais bagunçado que possa estar a nossa vida. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas criações. Olhar os nossos pensamentos, não fugir dos sentimentos. Eu quero atenção de pai e mãe. Eu sou uma criança ferida. Eu quero mimo. Seja lá o que for. Eu tenho muita raiva, eu tenho muita mágoa. Olhem para os seus pensamentos. Ressignifiquem eles para que suas emoções possam ser curadas. E aí o processo natural da vida arruma a vida como ela deve ser. A gente passa a criar e a manifestar o que realmente vai nos colocar de volta nesse processo e que realmente vai nos trazer alegria e harmonia enquanto estivermos nesse processo de aprendizado, onde a gente vem aprendendo a criar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas emoções. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.